Olá pessoal, a gente vai ver o nosso terceiro tipo de amplificador de grandes sinais, que é o considerado classe AB. A gente já tem um vídeo aqui mostrando o classe A, já tem vídeo mostrando o classe B, e a ideia então do AB é unir as características desses dois módulos. Então o classe A, ele opera com um transistor só, e ele está polarizado, então tem aqueles resistores na base, tem resistores do coletor e de emissor, né? Pode ter. Isso faz ele ter um baixo rendimento, porque ele gasta energia na polarização, mas ele também tem uma baixa distorção, por estar polarizado, ele já está apto a conduzir. O classe B foi o segundo que a gente viu, então ele tem dois transistores, né, que a gente chama de operação push e pull, e ele não tem polarização. Essa questão dele não ter polarização faz ele ter um alto rendimento, porque ele não gasta energia na polarização, mas ele também tem uma distorção maior, né? A chamada distorção de crossover, que é aquela distorção que precisa alimentar e romper a característica do diodo intrínseco entre base e emissor que aparece no transistor. A ideia do amplificador, né, classe AB, é unir as características dos dois. Então a gente vai ter dois transistores como no classe B, mas a gente vai ter polarização como no A. E a questão é ter uma polarização, uma pequena polarização, uma baixa polarização, para gastar pouca energia na polarização, fazendo com que seu rendimento seja superior ao classe A, mas ele vai ser inferior ao classe B. Mas, por já estar polarizado, ele não vai ter a distorção de crossover. Então, ele vai ter baixa distorção. Então, o classe AB tenta unir características do A e do B. Do A, ele tenta trazer a característica de baixa distorção, e do B, ele tenta trazer a característica de alto rendimento. Então, aqui nós temos um exemplo. Aqui, se vocês perceberem, ó, nós temos os resistores R1, R2, R3, R4 na base, porém, a gente não tem RE e nem RC. Então, ele, assim como o classe A, ele tem rede de resistores para fazer a polarização. Assim como o classe B, ele tem dois transistores para trabalhar na operação push-pull. Por que isso? O classe A polariza o transistor no meio da reta. Então ele consegue oscilar para cima e para baixo. O classe B não polariza, então ele só consegue 180 graus, só para cima ou só para baixo. O classe AB, a ideia é deixar ele levemente polarizado, só para acabar com essa tensão do diodo intrínseco aqui. Ou seja, ele está polarizado, cada transistor desse vai conseguir representar somente 180 graus. Então esse aqui vai representar o semiciclo positivo e esse o negativo, como acontecia no B. Então ele precisa de uma operação push-pull, e aí, para poder acabar com essa dependência aqui do diodo intrínseco, a gente usa essa rede de polarização. Então o que é a ideia aqui? Se vocês olharem aqui, ó, aqui entre base e emissor e aqui entre emissor e base, essa seta do BJT representa o diodo intrínseco. Então nós temos aqui um diodo com uma queda lá de 0,6, 0,7 volts, aqui nós temos outro diodo. A ideia é que esse VBE1 mais esse VBE2 seja igual à queda de tensão no resistor R2 e no resistor R3. Então a gente projeta esse cara para que R2 mais R3 seja alguma coisa perto de 1.2, 1.4 volts. Que daí a gente vai ter aqui essa energia aqui somente para romper esse cara. E aí, quando a gente excitar ele com o sinal de entrada, mesmo que esse sinal de entrada seja de 0,2, 0,3 volts, que é abaixo de 0,7, ele já vai conseguir reproduzir na saída, porque toda a energia que a gente colocar aqui vai acabar excitando esse cara para ele conduzir, porque ele já está polarizado, então ele já está no limiar de condução. O limiar de condução é justamente isso, ele está apto a conduzir por tensão. Então esse diodo aqui, ele está, vamos dizer assim, anulado a sua característica de 0,7, 0,6 volts. Porém, ele não tem ainda uma tensão um pouquinho acima disso, porque, por exemplo, vamos dizer que esse cara aqui é 0,7, tá? E nós colocamos 0,68 aqui. Então, basta botar 0,02 volts, ele já vai conduzir. Qualquer coisa acima de 0,02 vai fazer ele conduzir. Qualquer coisa abaixo disso, não. Mas se a gente colocar exatamente a tensão, igualzinho aqui, ó, base emissora igual à sua queda, ele está apto a conduzir, ele está no limiar de condução, porém não tem corrente elétrica. Então, a ideia desse cara é polarizar
é esse ramo aqui dos 4 resistores para deixar a tensão de R2 e R3 igual às duas quedas das bases aqui. Então, base emissor, base emissor. Normalmente o que você faz, a gente considera uma polarização simétrica, tá? Então a gente faz que o resistor lá, o R1 e o R4 vão ser iguais e que o R2 e o R3 também vão ser iguais. Ou seja, que os dois transistores T1 e T2 vão estar com a mesma polarização, polarizados com a mesma tensão. Então, a nossa tensão VC aqui vai ser o VCC por 2. Por que é a nossa ideia aqui? É que não há corrente. Então, se não tem corrente de base, não tem corrente de coletor. Então, não há queda aqui. Então, se nós temos VCC total aqui, esse VCC vai aparecer uma parte sobre o transistor 1 e uma parte sobre o transistor 2. Mas quanto? Quão proporcional vai ser isso? Se a gente garantir que R1 é igual a R4 e que R2 é igual a R3, ou seja, que ele está polarizado simetricamente, essa tensão vai aparecer simetricamente entre os dois transistores. Então, aqui a nossa tensão coletor-emissor e coletor-emissor vai ser VCC dividido por 2. Então, nós temos que a tensão VC aqui é VCC por 2 para cada um dos BJTs. A corrente de base do transistor 1 e a corrente de base do segundo transistor são 0 amperes, porque a gente deixou ele no limiar de condução, então a gente não permitiu ainda a condução. Então, obviamente, que a corrente de coletor, que vai ser beta vezes 0, vai ser 0 também, e a de emissor, que vai ser beta mais 1 vezes 0, vai ser 0 também. E a gente faz isso garantindo que a tensão VBE1 mais VBE2 vai ser igual a VR2 mais VR3. Então, que a queda no segundo e no terceiro resistor somada é igual à queda dos dois diodos intrínsecos aos BJTs. Para traçar a reta de carga CC, como a gente não tem RC nem RE, a gente não tem limitação do circuito para a condução de corrente, então a corrente de coletor de saturação é infinita, e nosso VCE de corte é o próprio VCQ, que é VCC por 2. Ou seja, essa reta de carga é igual à do classe B que a gente acabou de ver no último vídeo. A impedância de saída CA é o próprio R-load, e com isso a gente consegue, então, traçar a reta de carga CA, como a gente fez no classe A e como a gente fez no classe B. A gente viu que aquela questão que a corrente no tempo do coletor é igual ao seu valor CA mais o seu valor CC. Então, para achar a corrente de coletor CA, a gente faz a corrente no tempo menos seu valor médio. Manipula aquilo, a gente chega aqui, a corrente de saturação, CA, ela vai depender de um valor CC, de um valor CC, de um valor CA. O que acontece? Que CQ, no caso do classe AB, como a corrente de base é nula, a corrente de coletor é nula também, então isso aqui vai a zero. E aí nós ficamos que a corrente de coletor de saturação vai ser o VCC sobre 2, que é o VCQ, vezes o R-load, que é o próprio ZO. E a corrente VCE de corte, VCEQ e CQ-ZO, só que CQ é nulo. Então a gente fica com VCEQ, que é o próprio VCC por 2. Ou seja, a reta de carga do classe AB é igual à do classe B. Então, a nossa reta de carga aqui, nós temos a reta CC e nós temos a nossa reta CA. Então, a nossa reta CA, por primeiro transistor, está aqui acima do eixo. Então, ela vem aqui de VCC sobre 2 por R-load até o ponto Q, 1. E para o segundo transistor, ela vem do Q2 até menos VCC sobre 2 por R-load. O que muda aqui dos exemplos que a gente viu é que nesse caso aqui a gente está vendo o classe AB com uma fonte única VCC, por isso que aparece VCC sobre 2 e VCC. No exemplo que a gente viu do classe B, a gente usava duas fontes VCCs, então ele vinha de 0 até VCC e de VCC até 2 VCC, porque a gente tinha duas fontes lá. Então o nosso MPP lá era 2 vezes VCC. Você lembra do exemplo? Nós tínhamos 2 VCCs de 16 volts, então o nosso MPP era 32. Aqui não. Aqui, como a gente está usando uma fonte única, não é característica do classe A ou do AB, tá? É característica desse circuito. Por ele usar uma fonte única, o seu MPP vai ser o próprio VCC. Tá? Nota esse detalhe. Aqui nós estamos fazendo com uma fonte única VCC. No último exemplo que a gente viu, lá no classe B, tá? Não confundam, ele tinha duas fontes, tá? Por isso que aparecia 2 vezes VCC. Por causa da topologia.
não por causa do tipo de conversor. Porque a gente poderia ter um classe B com fonte única e a gente pode ter um AB com duas fontes. Mas não é o exemplo que a gente está fazendo. Então a gente calcula agora as potências. Para fazer a potência de entrada CC, a gente tem que achar a corrente de Bias, né? Então a corrente CC, ela tem duas parcelas. Nós temos essa corrente de Bias aqui, que é a corrente que passa no R1, a corrente de base, a que passa nesses resistores, a da base do segundo e a desse aqui. O que a gente está considerando? A gente está considerando que B é igual a zero. Pode ser que na prática ela não seja bem zero? Pode ser, ela pode ser bem pequenininha, tá? Então, se a gente desprezar o IB1 e o IB2, a corrente de Bias vai ser VCC dividido pelos 4 resistores. Ou seja, se a gente desprezar essa parcela que entra em cada um dos transistores, a corrente que passa total aqui é esse VCC dividido pela soma dos resistores. Uma área de entrada. Então, a gente tem que a corrente de polarização vai ser isso. A corrente CA que a gente tem aqui, corrente CA que a gente pode passar aqui, o seu valor máximo é o próprio C de saturação. Tá? Então, a gente sabe que o C de saturação é o VCC sobre 2 dividido por R load. Então, VCC dividido por 2 R load. Esse é o valor máximo da corrente de coletor. A relação entre o seu valor máximo e o seu valor médio, que o valor médio é o valor CC, né? Então, o seu valor médio, que é o valor CC, a relação entre o valor máximo e o médio é dividir por π. Então, a gente tem lá VCC dividido por 2π R load. Esse é o valor médio da corrente de coletor. E aí, então, a nossa corrente, que a fonte CC vai fornecer, vai ser a soma da corrente de Bias mais a corrente de coletor média. E a potência, a gente fez aquela questão da integral, a mesma coisa, tá? Vai ficar integral dV vezes I, só que como a tensão é praticamente CC, que é uma fonte, a gente joga para fora a integral e fica só com a integral da corrente. Então a gente pode aproximar que a potência de entrada vai ser o valor médio da tensão vezes o valor médio da corrente. Como aqui a corrente CC tem duas parcelas, que é uma corrente de Bias e uma corrente de coletor média, a gente faz isso, tá? Então a gente só pega aqui, como é VCC vezes IC, e já temos uma corrente de CC que depende de VCC, a gente fica VCC ao quadrado vezes isso. Para calcular a potência de saída, a gente vai fazer aquela mesma aproximação, que a potência reativa é nula, então que a potência aparente pode ser calculada apenas pela potência ativa. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então a nossa potência de saída CA, VRMS e IRMS, ou VRMS ao quadrado dividido por R load. Quem é a nossa tensão RMS aqui? Tensão coletor emissor RMS, a gente vai fazer com a relação do VCE máximo por raiz de 2, e o VCE máximo é VCC por 2. Então a gente fica com VCC dividido por 2 raiz de 2. Como a potência é V ao quadrado, então fica VCC ao quadrado, e esse 2 raiz de 2 ao quadrado dá origem a esse 8. Então a nossa potência CA, tensão VCC ao quadrado, dividido por 8R load. Como a gente tem feito em todos, tá? A gente fez no classe A, a gente fez no classe B assim. E agora para achar nosso rendimento, que é a potência CA dividida pela potência CC, a gente fica aqui com uma relação do rendimento que depende do R load, do R1, do R2, do R3 e do R4. O que acontece? Para a gente poder fazer uma estimativa, eu fiz aqui, ó. Se nós pegarmos o nosso R load e dizer que o nosso R load é muito menor que o R1, R2, R3, R4, esse termo aqui vai ficar um número pequeno dividido por um número grande. Ou seja, isso aqui, esse termo vai tender a zero. Se a gente fizer isso, então a gente tem aqui que o nosso rendimento é 1/8 dividido por 1 sobre 2π. Fazendo isso, 78,53. Ou seja, se a nossa resistência de saída for muito menor que a nossa resistência de polarização, a gente tem um rendimento próximo do classe B. Ou seja, se a corrente é baixa, se a resistência é baixa, é porque essa corrente é maior. Ou seja, se a gente gastar mais potência na carga do que na polarização, a gente tem um alto rendimento. Ou seja, se nós tivermos vamos dizer, uma carga na ordem de ohms e resistores na ordem de quilo, a gente vai ter um bom rendimento, um rendimento mais elevado. Agora, se a gente fizer o contrário, se a gente fizer que a nossa resistência de carga é muito maior do que R1 mais R2 mais R3 mais R4, a gente faz o contrário, a gente pega esse termo aqui, ó, e vai ficar o número grande dividindo por um número pequeno. Então isso aqui
tende para o infinito. Então esse cara aqui, independe do que tem, vai ficar alguma coisa dividida por infinito. Então nosso rendimento tende a zero. Então se nós tivermos resistor na casa de ohms e resistores na casa de ohms, nosso rendimento vai cair muito. Então percebam aqui que um classe AB pode operar com alto rendimento ou com baixo rendimento. A questão é o quão polarizado ele é. Se vocês polarizarem ele muito, né, gastarem muita energia na polarização, o rendimento dele vai cair. Ou seja, ele vai se aproximar de um rendimento de um classe A, que tem baixo rendimento. Agora, se gastar pouca energia na polarização, ele vai aumentar seu rendimento e vai chegar próximo de um classe B. Então vejam que o classe AB pode unir as características dos dois, desde que seja bem projetado, bem trabalhado. Por isso é importante a gente conhecer muito bem essas topologias, né? Para poder fazer um bom projeto, uma boa operação desse tipo de circuito. Aqui no classe AB, nós temos basicamente dois tipos de configurações que são usuais de ver. Um é esse que a gente fez o exemplo agora, que é a polarização por resistores, onde a gente põe R1, R2, R3, R4 aqui na base. E aí a gente garante que a tensão aqui de queda no R2 e no R3 seja muito próximo de VBA1 mais VBA2. Ou seja, né, a gente vai fazer que a tensão no R1 e no R2 seja 1.2 a 1.4 volts. O que muda? Que a corrente de bias aqui, a corrente que passa nesse ramo aqui, vai ser VCC dividido pela soma dos resistores. Existe outro tipo de circuito, onde a gente substitui o R2 e o R3 por diodos. E a gente coloca apenas dois resistores. A gente coloca dois resistores, R1, R2, e dois diodos, D1 e D2. Qual é a grande vantagem de fazer isso? É que essa queda de tensão que a gente tem aqui, VBE, ela depende de muitas coisas, inclusive da temperatura. Como esse aqui é um semicondutor, a sua condutividade depende da temperatura. Então, conforme esse cara esquenta, os VBE tendem a cair. O que acontece? Que esses resistores aqui, se eles tiverem uma baixa dependência térmica, eles vão manter estáveis, né? Então, esse cara vai mudar suas características, o elemento semicondutor, porém o resistor não. Então, a grande vantagem de fazer isso é que dá para fazer D1 e D2 no mesmo CI, no mesmo chip do transistor, T1 e T2. Então, se nós fizermos com o mesmo tipo de elemento, fazer com a mesma dopagem, fazer tudo, a gente consegue fazer com que essa característica desse diodo intrínseco entre base e emissor que a gente tem aqui seja similar à característica desse diodo. O contrário, na verdade, né? A gente faz o nosso BJT e a gente cria um diodo D1 dentro do mesmo silício com características similares a esse. Essa possibilidade de integrar no mesmo CI é muito interessante, porque a gente pode ter aqui, ó, já T1, T2, D1 e D2 no mesma pastilha de silício. Isso traz algumas vantagens. A gente só precisaria projetar R1 e R2 para manter polarizado. Então tem várias vantagens de fazer isso aqui. Temos um desvio térmico reduzido e também tem a facilidade da integração disso em silício. O que muda basicamente na nossa análise é que aqui, esse exemplo que a gente fez com resistores, então o IBIAS era calculado desse jeito, e agora o IBIAS é calculado diferente, né? Então se tiver diodos aqui, a corrente que passa nesse ramo vai ser a tensão, menos a queda nos diodos, então VCC menos 2 VBE, porque a ideia é que cada diodo desses aqui tenha VBE, dividido por R1 mais R2. Então vejam que a corrente de bias calcula-se de maneira diferente, mas fora isso, todo o resto da análise é igual. Tá? Então, se vocês acharem nós temos alguns exemplos aqui, nós vamos fazer, que é esse cara aqui com polarização por diodo. Vocês vão achar esse circuito bem comum, tá? O que muda do exemplo que a gente acabou de fazer é essa questão de como calcular o IBIAS. Então, pessoal, com isso a gente finaliza o nosso exemplo do amplificador classe AB. Lembrando que a ideia dele é unir a característica de alto rendimento e baixa distorção do classe A e do B. Mas a gente viu que o projeto desse cara aqui pode fazer o rendimento dele tender a 0 ou tender a 78. A questão é, temos que polarizar ele corretamente para poder ter essas características de alto rendimento e baixa distorção. Eu espero que tenha ficado claro para vocês os três principais tipos de amplificador de potência, que foi o classe A, o classe B e agora o classe AB. Até o próximo vídeo.